Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Olha, a atividade correcional, no meu entender, tem uma relevância extraordinária. Se nós entendermos que o nosso grande objetivo é prestar a melhor prestação jurisdicional, ofertá-la da forma mais adequada, da forma mais célere, a atividade correcional passa a ter um aspecto fundamental. Por quê? Porque pela atividade correicional, nós buscamos o aprimoramento dessa prestação a que o judiciário é destinado. E, com esse objetivo, nós temos algumas formas de atuação. Nós temos a presença do corregedor lá no próprio local, a inspeção ordinária, a inspeção in loco, em que nós constatamos as realidades que estão sendo vivenciadas. E aí há um aspecto que tem também importância, porque nós temos 24 tribunais regionais e os tribunais regionais são diferentes. Então, é importante nós ajudarmos a descobrir a forma de exercer o nosso ministério mais ajustada às realidades e necessidades de cada grupo social. Além disso, nós trabalhamos aqui com dados que nos são remetidos de forma continuada e trabalhamos aqui em contínuo diálogo com os tribunais regionais. Então, a atividade correicional tem esse aspecto, a busca do aprimoramento da prestação jurisdicional. E na presença do corregedor nos tribunais regionais, a grande finalidade, no meu entender, é principalmente uma finalidade pedagógica. É ajudar os tribunais a refletir sobre os seus problemas e ajudá-los a encontrar, eles mesmos a encontrarem as melhores soluções. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? Esse foi o procedimento que adotamos ao longo dos 2 anos em que estivemos à frente da corregedoria. Um tempo muito rico. Quando a gente assume a corregedoria, nós que estamos acostumados a julgar processos, então nós vamos começar a exercer uma função administrativa, fundamentalmente de natureza fiscalizatória e, como eu disse, nesse aspecto pedagógico, de orientação. Então nós mudamos um pouco o enfoque de nossa atuação, mas em ambos os segmentos, quer fazendo correção, quer analisando as correções parciais, nós sempre buscamos isso. Especificamente sobre correção parcial, aquelas correções que decorrem de solicitações de partes ou de próprios magistrados perante a corregedoria, eu destaco que adotamos como linha de conduta um contínuo diálogo. Quantas vezes problemas foram abortados em decorrência de conversas que mantínhamos, aproximando as partes para descobrirmos a melhor solução. Basicamente foi isso. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? Eu diria o seguinte, do ponto de vista previsão legal, a atividade correicional do Corregedor-Geral é dirigida objetivamente aos tribunais regionais do trabalho. Então, vivíamos uma realidade, 2009 e 2011, nós vivíamos uma realidade um pouco diferente da realidade que hoje vivemos, não é? Mas, à época, a nossa maior preocupação, em decorrência de constatação de fatos, nos parecia uma busca de integração entre o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais. Como eu situo essa questão? Eu situo essa questão sobre um aspecto. Os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho é um órgão uniformizador de jurisprudência. Em sendo órgão uniformizador de jurisprudência, cumprindo função que lhe é dada, do ponto de vista pela lei, pela própria CLT, é importante que haja uma comunhão
entre os tribunais regionais e o Tribunal Superior. Como assim? Nós uniformizamos a nossa jurisprudência através de súmulas e OJs. Nossas súmulas e OJs, obviamente, não são vinculantes. Mas é necessário, para inclusive gerar confiança no jurisdicionado, é necessário que haja um diálogo entre os tribunais regionais e o Tribunal Superior. Se o Tribunal Superior do Trabalho estabelece uma orientação, não colocaria no sentido de disciplina jurídica. Mas se um tribunal entende que aquela não é a melhor solução, eu sempre, nos diálogos que eu tinha com os tribunais regionais, eu ponderava sobre isso, para, inclusive, até uma evolução, sempre repensar sobre sobre os nossos assentamentos jurisprudenciais, é fundamental, e seria fundamental, que nessa divergência se estabeleça os fundamentos, enfrentando os precedentes, aquilo que motivou o Tribunal Superior do Trabalho a fixar determinada orientação jurisprudencial. Isso num sentido. Outro aspecto é que, até para a tranquilidade dos jurisdicionados, e como previsto na própria lei, os tribunais regionais do trabalho deveriam também buscar a uniformização da sua jurisprudência, que não seria de bom tom, para não dizer que, a meu ver, não seria a melhor forma de vender uma imagem do Poder Judiciário, que internamente, dentro do próprio Tribunal Regional do Trabalho, nós tivemos divergências acentuadas de interpretações jurisprudenciais sobre os mesmos fatos, em relação aos quais a lei aplicável seria a mesma. Então, a previsão legal, os tribunais deveriam buscar a uniformização da jurisprudência. E seria um aspecto que é fundamental nesse diálogo, aspecto dialético, né, que nós estabelecemos com a sociedade. Bom, outro aspecto que eu acho importante em relação aos tribunais regionais do trabalho é que os tribunais regionais do trabalho estabelecessem uma contínua preocupação com os processos em fase de execução, dando-lhes total preferência, porque é necessário nós agilizarmos a prestação jurisdicional. Outra questão em relação à qual eu procurei sempre insistir muito junto aos tribunais regionais, é que haveria necessidade de nós cumprirmos aquilo que é uma filosofia da lei trabalhista, sobretudo da CLT, a busca continuada de conciliação. Inclusive em relação aos processos em que houvesse interposição de recurso revista. Antes da remessa do processo, recurso revista, mesmo de aí, ao Tribunal Superior do Trabalho, abrisse-se a possibilidade de haver tentativa de conciliação. Bom, em relação ao primeiro grau, a nossa atuação, obviamente, passava pela constatação de realidades que afetariam toda a prestação jurisdicional, mas a nossa atuação passaria pela atuação do próprio corregedor regional. E eu me recordo, à época, como corregedor, uma das constatações que fizemos é de que haveria necessidade, e nós insistirmos, no sentido de que a presença de mais um juiz em cada vara importasse numa ampliação do número de processos atendidos. Ou seja, nós temos um juiz titular e nós temos um juiz auxiliar. Isso importaria no maior número de processos julgados, em que fossem realizadas mais audiências. Houvesse não apenas a divisão de serviço, mas houvesse essa multiplicação. Insistir também, obviamente, no aspecto de os juízes de primeiro grau residirem na própria jurisdição na área de jurisdição em que atuavam. Naquele momento, me pareciam aspectos todos de natureza procedimental, mas relevantes para o aprimoramento da justiça. E neste momento? Olha, nesse momento, eu acho que nós continuamos, apesar de afastado da atividade correcional, eu acho que nós continuamos com os mesmos desafios, não é isso? Eu continuo a entender
que os tribunais ainda relutam muito a uniformizar a jurisprudência. E constato, não só em convívio com o atual corregedor, mas em decorrência até de relatório que ele apresentou recentemente, eu acho que nós temos de continuar insistindo com esses temas. Há questões obviamente novas. Como fato novo e fato relevante, eu citaria a implantação do PJE. Hoje nós temos quase 1000 varas que atuam utilizando-se do PJE. Esse PJE importa numa busca continuada de aperfeiçoamento no conhecimento técnico para a utilização do sistema, como também uma busca de condições de trabalho em que nós não percamos as pessoas envolvidas nesse processo, o juiz, o servidor e o próprio usuário. Nós não podemos fazer com que o PJE seja um instrumento que torne as condições de trabalho precárias dentro da Justiça do Trabalho. E ao lado do PJE, nós sabemos disso, e eu, na condição de presidente, bem o sei, como corregedor já o sabia, tem a questão do e-gestão. O e-gestão que nós começamos a implantar quando eu era corregedor, hoje está em fase bem desenvolvida, hoje em diálogo com o PJE. Qual a importância do e-gestão? O e-gestão ele cuida exatamente dos dados que são levantados nas varas e nos tribunais regionais para nós termos uma melhor visão do Poder Judiciário. Se nós temos os dados à mesa, nós podemos melhor planejar o Poder Judiciário. Então, eu acho que esses são desafios mais atuais a exigir cuidados maiores da corregedoria. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? Olha, nesse momento, eu acho que nós continuamos, apesar de afastado da atividade correcional, eu acho que nós continuamos com os mesmos desafios, não é isso? Eu continuo a entender que os tribunais ainda relutam muito a uniformizar a jurisprudência. E constato, não só em convívio com o atual corregedor, mas em decorrência até de relatório que ele apresentou recentemente, eu acho que nós temos de continuar insistindo com esses temas. Como fato novo e fato relevante, eu citaria a implantação do PJE. Hoje nós temos quase 1000 varas que atuam utilizando-se do PJE. Esse PJE importa numa busca continuada de aperfeiçoamento no conhecimento técnico para a utilização do sistema, como também uma busca de condições de trabalho em que nós não percamos as pessoas envolvidas nesse processo, o juiz, o servidor e o próprio usuário. Nós não podemos fazer com que o PJE seja um instrumento que torne as condições de trabalho precárias dentro da Justiça do Trabalho. E ao lado do PJE, nós sabemos disso, e eu, na condição de presidente, bem o sei, como corregedor já o sabia, tem a questão do e-gestão. O e-gestão que nós começamos a implantar quando eu era corregedor, hoje está em fase bem desenvolvida, hoje em diálogo com o PJE. Qual a importância do e-gestão? O e-gestão ele cuida exatamente dos dados que são levantados nas varas e nos tribunais regionais para nós termos uma melhor visão do Poder Judiciário. Se nós temos os dados à mesa, nós podemos melhor planejar o Poder Judiciário. Então, eu acho que esses são desafios mais atuais a exigir cuidados maiores da corregedoria.